Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Ó Diamantino, diz-me lá uma coisa. Se tu ainda confundes hackers com ácaros, como é que vais proteger o site da nossa joalharia? Não te preocupes. Eu tenho alguém que pode fazer isso por mim. Ai, pode? Claro que pode. Proteja os seus computadores de hackers e vírus a partir de 1,70€ por mês. Com as soluções Smart de cibersegurança, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Nenhum deles sicário, que eu saiba. Também não temos hambúrgueres hoje, mas daqui a pouco vamos olhar para a reação da Polónia à violação do espaço aéreo. Nem conquilhas. Por drones alegadamente russos. Mas começamos com o rescaldo político da tragédia do Elevador da Glória. Daniel, um comentário, imagino que há entrevista que Carlos Moedas deu aqui à SIC há dias, em que disse não ter necessidade de se demitir. E por um lado invocou Jorge Coelho com dados inexatos, para não dizer outra coisa, e chamou sicários a adversários políticos. Carlos Moedas sempre teve uma relação, tinha uma relação antes de ser Presidente da Câmara distante com a cidade, para dizer o mínimo. Milhares de quilómetros. Que sim, mas nunca teve uma grande relação sequer, nenhuma espécie com Lisboa. E viu-a como um trampolim. Isso também não é o primeiro, não é? Aliás, bastante costume em Lisboa. Isso até podia ser bom, porque podia dar como é um teste, podia ser mais exigente consigo próprio. Bem, o balanço, eu não preciso fazer grande balanço sobre Carlos Moedas, ele correu com praticamente todos os seus vereadores e nenhum ficou na lista. Acho que é o balanço possível de fazer do trabalho destes anos. Os políticos que não são estratégicos, vamos pôr assim, que não têm um grande olhar estratégico sobre o seu trabalho, podem ter em crises testes que até, por mais terríveis que sejam, evidentemente, mas podem ser interessantes para eles, do ponto de vista em que se testa a sua liderança. E quando falamos de responsabilidade política, eu disse isto a semana passada, não estamos a falar de culpa, estamos a falar exatamente disto, de liderança. E não estamos também a falar de demissões a um mês das eleições, que são, do meu ponto de vista, absurdas. E a responsabilidade política de Moedas é aquilo que ajuda a testar o tipo de liderança que ele tem. Em vez de marcar uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa, como seria normal, foi o PCP que a marcou, e em vez de apresentar algumas propostas que ajudem, que têm sobretudo a função de ajudar a restaurar alguma confiança nas infraestruturas da cidade, foi o Partido Socialista que apresentou a maior parte delas. Foi a correr para o Conselho de Ministros, de que não faz parte, ao contrário do Executivo da Câmara, e que não ia decidir nada, basicamente pedir proteção ao Primeiro-Ministro. E o que o Primeiro-Ministro tinha para dizer era para não haver escrutínio numa coisa que não foi nem um acidente, nem um atentado, foi, não haver escrutínio político, evidentemente, foi uma infraestrutura do Estado que falhou e que, portanto, exige escrutínio político. E em vez de concentrar informação para ajudar a esclarecer os lisboetas e o país, e não só, até o estrangeiro, quem começou nos primeiros dias foi o Presidente da Carris e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Moedas falou sem direito a perguntas no Conselho de Ministros e não quis mais. Quando finalmente deu entrevistas, em que se apresentou como mero acionista da Carris, ela serviu para se defender pessoalmente, para dizer várias mentiras e para insultar os opositores. E isto sempre foi o tipo de liderança de Carlos Moedas. Que quando se sente acossado, o seu instinto é fazer-se de vítima imediatamente, é tirar-se para o chão imediatamente, mentir. Fê-lo na campanha, quando falou de 26, são exemplos, há muitos, quando falou de 26 mortos nas ciclovias num só ano, não tinha havido nenhum. Falou quando tomou posse, que pôs na imprensa que o Partido Socialista tinha chumbado o orçamento municipal, o que era falso. Falou quando foi a polémica da Paula, mentiu sobre várias coisas. Agora voltou a mentir, a falar do investimento que foi feito em manutenção e o que ele teria aumentado, dando números errados. E, para além de mentir, polariza. Não são só os extremistas que polarizam na política.
Porque essa é basicamente uma estratégia para segurar os eleitores, alimentando sobretudo, mais do que apreciarem-nos a nós, alimentar o ódio ao opositor. Estás a falar do fofinho, não é um fofinho moderado. Não é um fofinho moderado. Carlos Moedas acusou Alexandre Leitão de ser radical e, no entanto, foi ele que chamou assassinos a soldo aos seus opositores políticos. Foi ele que mentiu sobre um morto, que não está cá para se defender, além dos ataques que fez a uma candidata que não lhe fez 1/10 do que ele fez a Fernando Medina há 4 anos, a propósito não lhe fez, não disse sobre ele, não pediu, aliás, 1/10 do que ele pediu sobre Fernando Medina. Para terminar. Vou terminar. No que é estratégico e agora, no que é claramente o papel de um líder de crise, de uma emergência, Carlos Moedas é a antítese de um líder. Nunca é responsável, é sempre vítima e, na realidade, tem o perfil que é natural. É alguém que viveu, sobretudo estes 4 anos, totalmente concentrado na construção da sua imagem e que acha que a política só começa quando alguém liga uma câmara de TV. E esse é o problema de Carlos Moedas, é que esses líderes geralmente nestes momentos falham. Clara. Bom, eu não estava em Portugal e assisti a isto à distância, com os meios. Eu tenho dificuldade em perceber como é que em 24 horas uma catástrofe com estas características, em que se vê logo que há negligência ou incompetência técnica grave ou mesmo criminosa, negligência criminosa, se transformou de repente num festival político entre a facção do Partido Socialista e da esquerda e o Presidente da Câmara. A entrevista deve ter sido desastrada, eu não a vi. O problema de Carlos Moedas é que ele não tem nenhuma espécie de sangue frio em tudo o que diz respeito às suas batalhas com a esquerda dentro da Câmara. E não teve, pelos vistos, o sangue frio. A mim interessa muito mais. Vamos ter eleições em breve. Isso tudo vai Do ser resto falámos a decidido. semana passada, por Não, isso é que eu falei mas eu sobre não isso. estava cá e acho que é importante porque há aqui questões gravíssimas por esclarecer e que não estão esclarecidas para mim e que, aliás, uma boa parte do jornalismo não se preocupou em esclarecer nos primeiros dias. Como é que esta empresa... A minha questão não é entre público e privado. Eu até sou a favor da privatização da maioria dos transportes, mas com regras. O problema das privatizações em Portugal é que as privatizações são feitas pelo Estado e são mal feitas. E depois não há regras, não há vigilância nas concessões. O aeroporto é disso um caso extremo. Mas quando esta empresa, Main, HM, não sei o quê, aparece, em que ano é que aparece? Quem é que a contrata? Eu penso que ainda é no tempo da gestão socialista da Câmara Municipal. A Carris não era da Câmara nessa altura. Mas passou para a Câmara. Não, mas não era... Quando estás a falar... Para mim não é claro em que ponto é que Central. esta empresa aparece como qualificada e certificada para fazer este trabalho. Não é claro, ainda não percebi. Ainda ninguém me conseguiu esclarecer exatamente porque é que esta... Senti na pele o horror disto, não é? Porque fartei de usar aquele elevador. E morei ali no Príncipe Real imenso tempo e, portanto, passava o tempo a subir e a descer no elevador da Glória. O rangido daquele elevador era assustador às vezes. Aquele elevador já tinha descarrilado em 2018, não se passou nada. Não se passou nada e, portanto, esta história tem que ser cabalmente esclarecida. Qual é a responsabilidade da Carris? Esta Carris foi nomeada por Carlos Moedas. É evidente que Carlos Moedas não está de fora deste filme, mas este filme vai para trás de Carlos Moedas. Em segundo lugar, o PS parece-me que nos primeiros momentos a seguir a isto portou-se bem e a seguir entrou numa espécie de festival político para tentar decapitar Moedas. Eu percebo que o Partido Socialista está numa situação difícil e que precisa de ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, que é um feudo que teve durante quase 2 décadas e que perdeu com horror. E que deseja recuperar, precisa de recuperar. Não tem candidato às presidenciais, portanto vai ter provavelmente uma derrota aí, precisa desta Câmara. Mas atenção, a discussão para mim não é a competência de Moedas.
a competência de moedas, e há muitas coisas em que moedas falha. A estratégia, como se diz agora, comunicacional, não é boa. De facto, mesmo a única era coisa que ele preciso tem. ter mantido o sangue frio e ter feito uma figura tipo de Giuliani a seguir ao 11 de setembro, sendo que depois de Giuliani deu no que deu. Mas isso não faz dele o principal culpado disto. Atenção, a questão não é essa. Há sucessivas administrações aqui envolvidas nesta história. Eu quero saber qual é o seu papel e isso para mim não está claro. Em segundo lugar, isto teria acontecido com outro presidente da Câmara, acho eu, ou não? Se não fosse Moedas, se fosse outro presidente da Câmara qualquer, não importa de que força política... Nunca chegaremos a saber. Nunca chegaremos a saber. Claro que tinha acontecido, é uma falha mecânica. É uma falha mecânica. A manutenção foi deficiente. Não houve nem vigilância, houve incúria completa. E essa incúria eu tenho que a sacar em primeiro lugar ao Estado. Porque o Estado está sempre obcecado. Por um lado, não privatiza. Não quer privatizar porque quer assegurar poderes e clientelas em muitas áreas. Por outro lado, quando privatiza, privatiza mal. E não privatizando, quer poupar dinheiro. Porque o grande desiderato do Estado português é sempre o menor custo. E se esta tragédia e se estes mortos foram feitos para poupar dinheiro, eles foram demasiado caros. Muito bem. Portanto, isto não está esclarecido, eu sei que não estive cá a semana passada, não está esclarecido, está longe de estar esclarecido e mais, acho que a posição ainda está no adro, que é uma frase muito portuguesa, acho que ainda nem sequer sabemos, este fio ainda não começou a ser deslindado. E eu acho que não podemos primeiro fazer aquela coisa portuguesa, foi um azar. Em segundo lugar, não podemos deixar que a refrega política, que vai existir evidentemente nas autárquicas, se sobreponha àquilo que é o esclarecimento do que é que foi aqui um caso de incompetência, de desqualificação dos serviços de manutenção, de contratação desses serviços de manutenção de uma empresa que eu acho que, enfim, não tinha nem competência nem know-how naquela área, ainda por cima que é uma área de engenharia mecânica muito específica e que tem que ter, da parte do Estado e das diversas instituições do Estado, mecanismos rigorosos de vigilância. É isso que acontece nos elevadores. Pedro? Isso não aconteceu. Portanto, o Estado falhou. Pedro. Eu não discuto, como aqui também, a semana passada já o disse, as questões técnicas. Não faço ideia. Vou esperar pacientemente pelas conclusões dos estudos, que normalmente são boas, como foram as conclusões, e que são sólidas, como foi, por exemplo, a questão da queda da ponte dentre os rios. Portanto, não vou por aí. Sei que foi... outra coisa, a discussão de ir parar isto entre os rios, então, é que sabes quem não, fez? Não Sabes quem fez? Mas Foi sabes chama-se quem Carlos fez? Moedas. compreendi. Não, Isso a é Clara claramente... Andou tudo aí aqui à volta dele. claramente... Foi tudo, foi o Carlos Moedas. A Clara claramente não viu isso a acontecer. Bem, mas foi o Carlos Moedas fez mal. Pois, claro. Até é isso que eu vou esclarecer. ficar Bom, calado. a questões técnicas eu não vou falar. Foi, como se costuma dizer, no turno de Carlos Moedas, porque isto também vale para todos. Nós estamos a dizer, no teu turno de gestão. De facto foi. Isto chega-me para eu dizer que Carlos Moedas se devia demitir? Não. Não, claro que não. Claro que não. Mas sabes porquê não? Porque eu não sou Carlos Moedas. Porque o Carlos Moedas fez isso a Fernando Medina. E não aplicou a ele o mesmo critério. Podia chegar e dizer, olha, eu peço desculpa, eu enganei-me há 4 anos. De facto, não devia ter pedido a demissão de Fernando Medina. Mas esse não é o maior problema. Normalmente todas as pessoas, e sobretudo os líderes, revelam-se em momentos de crise. E eu quero que seja bem entendido isto. Provavelmente este momento de crise podia-lhe ser, através desta tragédia, podia-lhe ser benéfico, na medida em que ele aparecia como um líder, como uma pessoa que estava à frente dos acontecimentos, que dava a cara, que ouvia as questões dos jornalistas, que não ia esconder-se debaixo das saias do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. E, portanto, eu olharia para Carlos Moedas e dizia, sim, senhor, está aqui um líder, coitado, não teve culpa que aquilo tivesse acontecido, apesar de ter sido no turno dele, mas era um líder. Ora, Carlos Moedas fez exatamente o contrário. E muitas vezes, também é um tema que eu não gosto nada de abordar, muitas vezes nós
desperdiçamos... Temos medo de falar das qualidades pessoais das pessoas em determinados momentos, porque a política, nós tentamos que se afaste, já vamos falar dos Estados Unidos, onde disse agora, é levado a um limite incrível. Mas um homem numa circunstância destas, a primeira coisa que se lembrou foi politizar e partidizar esta questão. E quem o fez? Vamos lá ver se a gente se entende. Quem o fez foi o Luís Montenegro e o Carlos Moedas. Não foi mais ninguém. Mais ninguém. Carlos Moedas veio àquela mesa e, em vez de mostrar liderança, em vez de mostrar que tínhamos ali um homem em quem podíamos confiar para tratar dos assuntos tão problemáticos, a primeira coisa que fez foi sacudir a água do capote e dizer que não tinha responsabilidade. Que a responsabilidade política, havia um novo conceito de responsabilidade política, que era só se ele tivesse dado ordens ou omitido uma ordem é que era responsável político. Até porque há uma confusão, desculpa dizer isto, há uma confusão entre culpa e responsabilidade obviamente, política. São coisas diferentes. Obviamente. Quer dizer, ninguém disse que o homem tinha sido culpado. Agora, começou logo por fazer isso. Depois, direito penal, depois, é culpa religiosa. responsabilidade Qualquer culpa. política. Responsabilidade política é dar a cara pelas coisas. É outra coisa. dar a cara Bom, pelas primeiro, coisas. logo a seguir, além de depois teve que vir dar o dito por não dito, mais uma vez, depois de Marcelo Rebelo de Sousa lhe ter feito aquela malandrice. Depois veio falar de Jorge Coelho. Quem falou de Jorge Coelho foi o Carlos Moedas. Ninguém tinha chamado de Carlos Moedas. Ninguém tinha chamado de Jorge Coelho. E não só o difamou, que depois ficou claro para toda a gente que o tinha difamado, porque há até um relatório dentre os rios, um bom relatório, que diz que o que deitou abaixo a ponta dos rios foi a questão estrutural de terem tirado as areias, não foi o piso que estava realmente degradado. Ele, sabendo que mentiu, passado 2 dias, voltou a não pedir desculpa e voltou a dar a entender, de uma maneira absolutamente hipócrita e cínica, que no fundo tinha acontecido isso e ele até admirava Jorge Coelho por ter pedido demissão. Bem, por segundo. E a terceira foi insultar. Que é uma coisa que Carlos Moedas faz sempre com aquele ar, insulta as pessoas de uma maneira, quer dizer, não sabe o que é que significam as palavras, eu sei que ele sabe melhor inglês do que português, provavelmente, o que não tem mal nenhum, quer dizer, não sabe o que quer dizer sicários. Isso quer dizer, e convenhamos, ninguém pediu para que ele se demitisse, a não ser Pedro Nuno Santos, que provavelmente quis prejudicar a candidata que escolheu a Lisboa. Mas isso são contas do outro rosário. Não interessa, Alexandre Leitão, nem nenhum dos outros candidatos pediu admissão. Eu termino dizendo o seguinte. Ele chamou cínica a Alexandre Leitão, basicamente. Como não pediu, chamou-lhe cínica. Quer dizer, eu espero, francamente, não, é mesmo necessário, para terminar, que esta campanha eleitoral em Lisboa não seja por causa do acidente do elevador da Glória. É bom que o seja, porque o que Moedas mostrou foi o costume. Moedas é um grande propagandista dele próprio e é um populista muito mal disfarçado, sistematicamente. E eu, quer os lisboetas gostem ou não gostem de um populista e de uma pessoa que está constantemente a fazer propaganda, isso é que deve ser julgado. Bem. E depois tudo o que ele fez na cidade. Porque se cai na armadilha só de falar disto, e da mentira, porque afinal há menos investimento na manutenção dos elevadores do que havia de antes. Mas ele precisa de ser julgado por um mau presidente. Claro, foi uma mentira. Acabei de receber uma notícia de última hora. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Brasileiro. Portanto, é uma notícia acabada de sair. Luís Pedro Nunes, ainda sobre Moedas. Bom, são 2 tragédias. Uma é a tragédia do acontecimento em si e essa tragédia vai se repercutir por Lisboa, porque eu, ao contrário do que ouvi o Presidente dizer, isto não se vai resolver agora em meses, um novo elevador. Eu não acredito nestas obras que se resolvem rapidamente. Eu acho que estes elevadores vão estar parados anos até voltarem a funcionar. Começa logo até as pessoas se esquecerem que isto aconteceu. Isso, enfim, quando houver elevador as pessoas sobem. O que eu acho é que até encontrarem os novos elevadores, um novo sistema, vão ser anos. E estes elevadores são ex-libris de Lisboa. Lisboa vive do turismo, está dependente do turismo, não tem aqueles fatos chamados wow factors. E nós dependentes do turismo vale daqueles pequenos pormenores como os elevadores.
como o elevador da Bica, que nas fotografias é a coisa mais bonita do mundo, mas eu Pois é, passo lá o quê? todos os dias. Enfim, relativiza um pouco, porque aquilo é mais um urinol que outra coisa. E essa tragédia onde morreram pessoas que têm uma tragédia acumulada, que é o facto de se dar em campanha eleitoral, em que tudo é levado a um exacerbamento, a uma indignação que não seria se não fosse em campanha eleitoral. Mas é o que temos. Deixa dizer que espero que, se esta campanha eleitoral for só sobre este tema, aliás, o que eu ouço é tem que ser tratado este tema na campanha eleitoral. Bom, mas o problema é que se este tema se vai ser o tema único na campanha, será uma outra tragédia para Lisboa, porque eu acho que Lisboa precisa de ser pensada, porque a cidade está num ponto Sem dúvida nenhuma. trágico também, para não sair do mesmo termo. Concordo. Eu, de facto, se por um Lisboa lado... tornou-se um negócio. Se por um Mas lado... isso não começou com moedas, Se já por vem um de trás. lado... Sim, Lisboa tornou-se um Se negócio. por um lado... O problema é que Carlos Moedas não tem mais nada Um para negócio. apresentar. Se por um Por lado Nem tem outro lado. Carlos Moedas mostrou falta de espírito de liderança, eu fiquei com a sensação que Alexandre Leitão não tem muita vontade de ser Presidente da Câmara, como naquele sistema de não ter uma maioria. Não senti nela um fervor muito grande dá-me a sensação que ela se candidatou Ou se calhar, ou se calhar percebeu que é bastante arriscado fazer aproveitamentos políticos a um determinado nível. Esqueçam aproveitamentos políticos. Eu não vi todos ali são nenhum Carlos fervor. Moedas. Eu lembro, Carlos Moedas disse que Fernando Medina era cúmplice de Vladimir a Putin. ideia de que há ali uma ética e moral que só pertence a uns também, vamos com calma. pertence a um, Eu há quem tenha, quem não tenha. vi hoje o presidente de Castelo de Paiva aqui a falar, ia repor algumas coisas, mas que não se pode falar, enfim. Eu aconselho a verem o que veio aqui dizer o presidente da Câmara de Castelo, o ex-presidente presidente de Castelo de Paiva, que não tem cara político nenhum, já não pertence a nada e que veio aqui de falar, tendo em conta aquilo que disse Carlos Moedas. Mas pronto, o que eu acho é que faltam 30 dias para as eleições e que neste momento há uma sensação de que a Câmara vai virar e são 30 dias para agora. Eu não sei se os lisboetas estão tão empolgados em relação a dar a esta tragédia a dimensão que o comentário político lhe está a dar. Aliás, eu estou aqui a ver a manchete do Expresso que saiu agora, é que, por exemplo, vão sair até às eleições conclusões que podem pôr em causa a ideia que se tem hoje sobre o que aconteceu. Estou aqui a ler a manchete do Expresso, diz que a escolha de um cabo com núcleo de plástico na origem do acidente. E essa escolha do núcleo do cabo foi feita há 6 anos pela Carris. Portanto, há fatores que podem alterar... Eu sei da notícia, passou de aço a um núcleo de plástico. E isso foi há 6 Que era anos. mais barato. É como dizia Alexandre O'Neill. Escolhido Portugal, se fosse pela só 3 Carris. sílabas Ou e seja, há plástico uma era série mais de elementos barato. que podem alterar a percepção que se tem sobre o que aconteceu. Primeiro. Segundo, essa ideia... Talvez também seja por isso que Alexandre Leitão não se esticou. A ideia Não sabe o que é que vem. a virtude está de um lado e a capacidade Também é de uma coragem política. Não falaste do que não sabes? Não, Acho quer que é uma dizer, boa- achar que é arriscado ser presidente. Não é arriscar que é arriscar. Não é, claro, não percebes o que eu disse. Talvez tenha sido por isso que ela não se atirou para fora. Não escuta. sabe porque é que o acidente aconteceu, não é? Escuta, Se foi por isso, fez houve um bem. silêncio, Ficar houve um calada. Tem que acabar silêncio hoje. também, um silêncio excessivo que se tornou ali uma virtude, mas enfim. O que eu tenho a dizer é que eu acho que são dias a mais que faltam para as eleições para se dar já como vencida por parte de Alexandre Leitão, e eu espero mesmo e gostava que este caso tivesse o seu espaço na campanha, mas acima de tudo que se discutisse um projeto de cidade. Isso é que era. Muito Porque bem. eu não percebo é o que é os bons e os maus. Eu vejo esse aspecto em risco de não vir a ser discutido, porque
causa de uma não liderança ou de ter falado do Jorge Coelho ou outra coisa qualquer. Muito bem. Era o Vamos melhor. Eu só avançar? não vejo quem são os bons e os maus. Eu quero fazer uma correção, porque eu, como não tinha percebido o que a Clara disse, corrigia dizendo que foi no tempo do Não eram governo. hambúrgueres, eram Pá, assim não se percebe coisa. na minha correção, não Não fizesse era. uma piada no meio de uma correção. Não tinha percebido o que a Clara tinha dito e pareceu-me que ela estava a falar de quando foi feito o outsourcing e não quando foi escolhida a empresa. Eu, quando disse que foi nessa altura que a Risa era Não, do não foi. governo, é quando foi feito o outsourcing, não quando foi escolhida a Ok, empresa. Quando muito foi bem. Não é que eu não gosto de Meus deixar caros, no ar vamos coisas que não são. acelerar se queremos Porquê chegar é que às esta notas. empresa foi escolhida e porquê? Vamos acelerar para chegarmos às notas. Pedro, vamos falar da Polónia, do que aconteceu anteontem, quando drones, alegadamente, porque ainda não tenho a certeza absoluta, mas tudo indica... Alegadamente russos, 19 drones Sim. por acidente ultrapassaram a entraram fronteira no bem. espaço aéreo da Polónia. Não só ultrapassaram que já a fronteira, pediu- Sim. entraram bem no espaço aéreo Sim. da Polónia e foram 19. Quer dizer, não foi assim Foram abatidos uma ave três, tresmalhada aparentemente. que lá entrou. Vale a pena só lembrar que foi acionada pela Polónia a quarta O artigo emenda, quarto. o artigo 4. Da NATO. Quarta emenda. O artigo 4. Estás tão americanizado. Americanizado, já de quarta emenda. Não é o mesmo que o quarto- artigo 5º. Exatamente. Não, o artigo 5º é outra E coisa. convocado, ou pelo menos o pedido de reunião do Aliás, o Conselho artigo de 4 foi em Segurança 2022. da ONU. 2022. Comentário rápido. Rápido, quer dizer, Rápido. isto é evidentemente uma manobra para testar as capacidades de defesa europeia, uma manobra que visa testar como é que a Europa se vai portar em relação a uma evidente violação, a um ato de guerra, praticamente, porque Putin já tem como perfeitamente adquirido que Trump não se vai meter em nada deste processo, já percebe? O comentário dele foi "Here we go". Claro. E depois, que não quer dizer nada, isso por acaso há um tipo do futebol, o Fabrício Romano, que fala de transferências, também diz "here we go", que é quando se contrata um jogador. Portanto, não quer dizer nada. Portanto, a Europa, eu acho que já ninguém está à espera que Trump faça o que for, e é uma manobra profundamente intimidatória. Eu acho que nós estamos, não é só aqui, nós estamos a viver um cocktail de situações, é horrível dizer cocktail, que mostra que o mundo está num estado absolutamente perigosíssimo, onde qualquer fagulha, porque isso normalmente as guerras, a Primeira Guerra Mundial aconteceu assim, de repente há uma coisa qualquer e dispara-se uma guerra. Agora, isto permite-nos ter várias conclusões, não é? Quer dizer, primeiro, espero que as pessoas, de uma vez por todas, percebam, acho que é difícil, que estamos perante alguém que não vai parar na Ucrânia. Portanto, se alguém teve a ilusão, essa coisa absolutamente alucinada, de que trocando terra, dando terra da Ucrânia à Rússia, a Rússia ia parar, quer dizer, é tempo de deixar desse discurso, porque esse discurso é uma patetice. Aliás, Putin já denunciou há muito tempo quais eram os objetivos dele. Por outro lado, também é bom que, de uma vez por todas, também parece que não... Há este velho debate se a Europa se deve ou não deve armar. Quer dizer, entraram 19 drones. É evidente que a Polónia não estava preparada e eu arrisco dizer que se esses 19 drones entrassem no território francês, a França também não estava preparada. Por muito que nos custe, ou nos armamos ou estamos mortos perante eles. E há uma coisa, deixa-me só acabar. E nós temos uma quinta coluna. Neste momento, não é só o Putin que está a fazer. Nós temos uma quinta coluna europeia, temos gente dentro da Europa que está com Putin, temos todos os países com medo de desarmar, porque têm medo de tirar dinheiro, porque senão a extrema-direita ganha força e depois não se vai defender. Portanto, estamos num beco terrível a que todas as coisas que vamos falar daqui a bocado também acrescentam. Luís Pedro? Bom, essa é uma leitura, mas eu acrescento aqui outra. Esta é a demonstração de que tanto Putin como Netanyahu, ao atacar o Qatar, já não têm qualquer respeito, nem já perceberam que Trump não tem qualquer interesse em resolver a questão da Ucrânia e a questão de Gaza, porque se quisermos reduzir isto ao caricato, mas que possivelmente é o real, Trump está mesmo determinado em viver num mundo em que quer ganhar o Nobel da Paz. E como não consegue resolver a questão da Ucrânia nem a questão de Gaza, ele quer mesmo alegadamente ele terá ligado ao
ministro das Finanças da Noruega, irritadíssimo e a ameaçar a Noruega de que se não ganhar o Nobel da Paz haverá consequências para a Noruega. Mas, portanto, ele já tem no seu palmarés, Seria extraordinário. Pôr tarifas à Noruega por não dar o Nobel da no seu Paz. palmarés que vocês a quiserem. resolução dos conflitos Paquistão-Índia, Camboja-Tailândia, Arménia-Azerbaijão e agora o supostamente Ruanda-Congo. Ao que junta, ao que agora resolveram juntar a operação de vacinação do Covid, isto no momento em que o Robert Kennedy está a acabar com a vacinação, e então na Flórida Foi ainda foi sinistro pior, ver aquela a comissão. vacinação nos Estados Unidos. Ele quer juntar isto aos motivos porque ele merece o Nobel da Paz. Mas, quando ataca o Qatar no momento em que há negociações com o Hamas a ver se resolve a questão de gás, quando se vai ver a quantidade de ataques de drones no tempo de Trump, que quintuplicou desde que Trump é presidente, os ataques de drones à Ucrânia, é a demonstração cabal de que não há, por parte nem de Netanyahu nem de Putin, um mínimo respeito por Trump, e sabem que lhe deram a volta. Muito bem. Daniel? Bem, dúvida. primeiro quero dizer que eu acho que deviam dar a Trump, se era para mostrar mesmo que era sob coação, o Nobel da Literatura, por exemplo. De repente, dar-lhe o Nobel da Literatura em vez da paz, acho que Já havia de houve ser. pior até. Acho que era o ideal. Bem, nós sabemos como é que começa uma guerra, não sabemos como é que acaba, é aquela frase que se diz sempre, porque de facto as guerras podem mudar por um pequeno acidente, por um erro técnico, por um erro político, que transforma uma guerra, por exemplo, local numa guerra continental. É muito fácil as coisas descontrolarem-se. Neste ambiente, sobretudo. Sim, neste ambiente, sobretudo. Mas 19 drones, parte deles, se não me engano, ou grande parte, inertes, não é? É difícil que seja um erro, e é muitíssimo provável que seja uma provocação. A tese de Volodymyr Zelensky é que seria para assustar a Polónia e assim desviar os apoios antiaéreos, as defesas antiaéreas que poderiam ir para a Ucrânia, irem para a Polónia. Bem, lá vai Donald Trump vender mais uns caças. A outra... Os caças não serviram para nada, porque os caças contra drones não funcionam. Pois, não serve. É mais mísseis. A outra, mas eu estava a pensar no que vai acontecer na Polónia nos próximos tempos. A outra é mostrar à Europa e aos Estados Unidos que a guerra se pode facilmente descontrolar, e que é arriscada e que, portanto, é cada vez mais arriscada e, portanto, é bom chegar rapidamente a um acordo, dando o Donbass e a Crimeia à Rússia, e não se fala mais nisso. Ou seja, criar um ambiente na Europa de que, cuidado, que isto a qualquer momento vai parar um míssil à Polónia e isto pode descambar. O problema da Ucrânia, e com isto termino para não ocupar muito tempo, o problema da Ucrânia não é só militar, nem é sobretudo militar, é um problema político. E neste momento, o principal problema é que perdeu o seu principal aliado, que eram os Estados Unidos, e a Europa, além de não existir politicamente, é disso que eu estou a falar, mesmo a autoridade moral que tinha, enterrou-a bem enterradinha em Gaza, e o mundo inteiro olha para a Europa e não consegue sentir qualquer empatia por todo o discurso moral justíssimo que a Europa fazia sobre a Ucrânia, e desse ponto de vista, mesmo que não saiba, Zelensky e a Ucrânia também são vítimas do que está a acontecer em Gaza do ponto de vista político. Claro. Aliás, acho que a Ucrânia foi vítima da má orientação europeia, que é mais grave do que isso. E isso faz com que a Europa agora tenha um compromisso nessa região. Mas se vocês repararem, Trump foi espetacularmente desrespeitado, desautorizado esta semana. Quer dizer, o bombardeamento no Qatar e os drones não são para testar as defesas. Putin sabe perfeitamente quais são as defesas, sabe que não há defesas contra drones, sabe que não se pode defender um país de drones com F-35, são Mas a precisos não Ucrânia sei consegue quantos defender. F-35 para deitar abaixo um drone, quer dizer...
Ele sabe isso perfeitamente. Como também sabe que ele não quer entrar em guerra com a NATO. O que ele quer é humilhar a Europa. Quer humilhar a Europa. Putin é vingativo. A Europa tem... Porque ele sabe que no coração da Europa e do discurso belicista e militarista da Europa está uma enorme contradição. O seu principal parceiro e fornecedor de armas é, neste momento, um presidente americano que foi desautorizado por Israel e pela Rússia na mesma semana e que escreveu no Truth Social "Here we go", ou "Here we go again", sei lá. E que agora, ainda por cima, não quer saber. o que Trump pensa sobre a Europa, acho que ficou bem patente há pouco tempo naquelas mensagens do WhatsApp com músculo e não sei o quê, em que o J.D. Vance dizia: eu não estou para estar a pagar aos europeus nem mais o Estado. Eu acho que a Europa sabe perfeitamente com quem é que se fez esta aliança. E sabe perfeitamente que discurso de humilhação e de agachamento fez à custa do Sr. Mark Rutte para conseguir segurar Trump. Mas segurar Trump durante quanto tempo? Quem é que segura Trump? Ainda por cima agora com os acontecimentos nos Estados Unidos. Esta é a contradição insanável dentro deste discurso belicista de Ursula von Leyen, que é um discurso "we are at war" e não sei o quê, e Putin sabe perfeitamente que depois há este problema. Não há meios. Portanto, há um compromisso de não abandonar a Ucrânia, evidentemente que há esse compromisso, e há, sobretudo, a ideia de que a Europa tem, neste momento, contradições internas políticas, ou seja, os sistemas políticos europeus estão em crise. É uma terrível, isto é uma tragédia. E eu acho que é justamente, isto torna o mundo muito mais, o nosso mundo europeu muito mais perigoso. Porque eu acho que sim, mas sobretudo para a Europa, porque a Europa tem uma estranha tradição, como sabes, de guerras mundiais. E, portanto, nós estamos praticamente à beira de uma terceira guerra mundial, exatamente com o mesmo tipo de episódios que houve em Sarajevo. Completamente de Ou seja, acordo. o arquiduque Fernando é assassinado e, de repente, esta gente... Depois, há aqui duas coisas Ninguém que nunca percebe são... porque é que acontece Não, mas e há depois aqui coisas chega-se que lá. nunca são mencionadas e que também não foram mencionadas nunca nas guerras do Médio Oriente. São duas coisas: oil and guns. Olha, o petróleo russo, a energia, nós continuamos a precisar do petróleo russo na Europa, continuamos a comprar petróleo russo por intermediação da Índia ou não, às vezes sem intermediação, e, portanto, isso é o poder, a fonte do poder de Putin é essa. Em segundo lugar, Putin está inserido neste momento num bloco colossal com a China. Vocês viram aquele espetáculo em Pequim, em Xangai, porque a Europa e os Estados Unidos têm vindo sempre a desrespeitar, perder a face, chama-se isso, e a China veio demonstrar que já não é repreendida. Ainda por cima o Brasil faz parte desse bloco. A China e os grandes países já não gostam de ser repreendidos. Portanto, a Europa tem aqui contradições insanáveis e tem que defender as suas próprias democracias enquanto finge que é um leão. Mas não é, porque a Europa não conseguiu sequer armar a Ucrânia. Sem os Estados Unidos, a Ucrânia fica numa posição de enorme vulnerabilidade. E este foi o problema desta guerra desde o princípio. Não é só a Ucrânia que fica em vulnerabilidade, é a Europa toda que fica vulnerável. Vamos avançar para os Estados Unidos. Acontecer na Ucrânia. Vamos avançar para os Estados Unidos. O assassinato de Charlie Kirk é motivo de nota do Luís Pedro Nunes, da Clara e do Pedro. Vamos começar pelo Luís Pedro. Bom, Charlie Kirk era uma figura, enfim, é difícil, agora morreu, foi assassinado, é algo deplorável, mas era uma figura muito polarizadora, para dizer o mínimo. Era um ideólogo, era uma figura de culto da extrema-direita, foi um tipo com uma importância extremamente para conseguir penetrar nos campos universitários wokeistas e que não permitiam o debate, e através do debate, e de um debate muito aguerrido, conseguiu criar uma figura, tornar-se uma figura de culto e com ele trazer para si legiões de rapazes, de homens brancos, de miúdos. Não há miúdos politizados de esquerda, de direita, por essa Europa fora, que não saiba quem é o Charlie Kirk.
Só agora é que o Partido Democrata começou a ter os seus contrapontos debatentes, porque ele era um debatente. Este é um momento muito perigoso nos Estados Unidos, porque neste momento fala-se em retribuição e em ir atrás da esquerda. Ora, a esquerda tem sido também atacada e tem sido cometidos assassinatos políticos, só que neste momento os Estados Unidos é um país com um tirano militarizado nas cidades que não lhe são de cor política e está-se a transformar numa outra coisa qualquer em que o próprio presidente da Federação está a instigar a um clima de mais ódio e de acender mais essa tentativa de quase guerra civil. Se a Europa está assim, a parecer qualquer coisa já do passado, os Estados Unidos estão numa crise de polarização, de violência muito Estamos a perigosa. caminho disso também aqui na Europa. Estamos claramente a caminho. Ainda não. Mas lá armas, São armas. Chega. Não é a meu mesma Deus. coisa. Não, ainda não é a mesma coisa A porque sociedade americana foi sempre intrinsecamente violentíssima. Nós temos, os Estados Unidos têm um problema de violência política desde sempre. Já nos anos 60 houve tantos atentados. Violência social. Clara, já lá vou. Estes atentados não são novidade nenhuma. Aliás, só de 2013 a 2022 houve 494 mortos em atentados políticos, só por causa da política. Curiosamente, 75% provocados por extremistas de extrema-direita e 25% de extrema-esquerda. O que nós agora vemos nos Estados Unidos é que há um ano foram assassinados 2 políticos democratas. Bem, a palhaça da Europa, por exemplo, não fez nenhum minuto de silêncio, como fez hoje no Parlamento Europeu. Bom, mas o fenómeno que acontece nos Estados Unidos, eu de Charlie Kirk, obviamente uma morte é profundamente lamentável e não há adversativa nenhuma. Charlie Kirk era uma pessoa horrível, é bom que se diga. Era um tipo que comparava o aborto ao Holocausto, era profundamente racista, era um tipo que gozou com os assassinatos, por exemplo, dos 2 democratas há 2 anos, mas nada justifica uma morte por uma questão de opinião. O problema é que os Estados Unidos já não estão polarizados sequer. Já é uma coisa para lá de polarizado. Polarizados estamos nós aqui, na Europa, um bocado. Isso concordo. O que se passa nos Estados Unidos é um crescendo como nunca, quer dizer, sempre houve violência, mas nunca houve assim. Há um dado extraordinariamente... Não, já houve assim. Calma, não houve, claro. Dás-me licença. A Pew Research fez um estudo... Dão-me licença. A Pew Research tem um estudo constante sobre as atitudes... O FBI Clara. do Hoover... Não, houve. A Pew Research tem... Calma, houve. O Pew Research tem um estudo constante. Até 2005, por exemplo, só um dado. Vou terminar. Ninguém, o democrata ou republicano, achava os tipos horríveis do outro lado, mas não considerava antipatriotas. Ou seja, não aparecia sequer no estudo a categoria. Agora, cerca de 48% de um lado acha que o lado contrário é antipatriota. Portanto, essa violência que a Clara e o Daniel dizem que sempre existiu, e é verdade, nos anos 70, incrível. Neste momento tem outra dimensão, que é a dimensão de guerra civil. Já não é polarização. O outro não é o adversário, é um inimigo que é preciso abater, porque não é patriota sequer. Bom, ser político neste momento nos Estados Unidos significa perigo de morte. Tipo Colômbia. E, portanto, o medo entrou. E eu penso que depois disto, eu achei sempre que as reações da MAGA às tentativas de assassinato de Trump tinham sido brandas. Bem sei que Trump, na altura, também estava magnânimo e a luz divina tinha descido sobre ele, tinha-lhe poupado a vida e, portanto, não houve a violência que eu estava à espera que houvesse a seguir, sobretudo a seguir à segunda tentativa. Mas houve aquele momento do punho e tal.
Mas agora vamos ter. A grande violência vai começar, e eu acho que vai começar, abriu a caça aos democratas. Não tenho a menor dúvida. A esquerda radical, antifa, o que se quiser, abriu a caça aos democratas. A América eu disse isso há pouco, é intrinsecamente violenta. Quem passou tempo na América sabe que há uma violência... É a sua história, aliás. É uma violência... E é a sua história, Toda. claro. E já houve momentos que as perseguições, isto não é novo, o macartismo, a perseguição aos comunistas, quer dizer, as coisas que se passaram, o Hoover à frente do FBI, espiava toda a gente, e depois os assassinatos em série dos Kennedys, etc. E à parte disso, toda aquela violência. Se vocês olharem para a televisão americana, bom, aqui temos as séries americanas, a televisão americana é de uma violência. Se nós formos à Ásia, virem televisão no Japão ou noutro país asiático, e olharem para a televisão... Não, porque não há sementes de violência, que aliás é um título de um romance do Evan Hunter. Não há essa semente de violência. A América foi feita sobre um genocídio. Que diabo? Um genocídio dos índios, que ainda estão lá nas reservas. Quer dizer, a vida dos índios nos Estados Unidos ainda hoje é uma coisa inqualificável, de uma crueldade extraordinária. E esse foi o pioneirismo americano. E, portanto, nós habituámos a amar esta América violentíssima. Só que agora, de repente, com Trump, estas contradições todas da vida americana vieram ao de cima. A América é um país poderosíssimo, mas Trump é um presidente extraordinariamente perigoso. E vou terminar assim, não é perigoso só para a América, é perigoso para o mundo. Eu acho que qualquer coisa de terrível vai acontecer antes dos 4 anos terminarem. Lei laboral, Daniel. Eu vou fazer uma nota diferente, concordo com paz e amor. Do que aqui foi dito. Não é nada paz e amor. O Governo está a preparar provavelmente as mudanças mais radicais na lei laboral. São mais de 100 e tal artigos. Que não falou na campanha, uma coisa que não falou na campanha. O anteprojeto pretende dinamizar a contratação coletiva, combater a precariedade, conciliar a vida pessoal com a vida profissional e podia dizer a seguir paz é guerra, porque é exatamente o oposto do que é proposto. A Ministra só deu sinais nas conversas com a concertação social de recuar na parentalidade e mais alguns assuntos menores. A questão da parentalidade, que foi uma grande polémica, serviu para ser uma grande polémica. Serviu exatamente para o Governo recuar, para ele dizer agora está bom, para o Chega dizer agora está ótimo, porque eram coisas tão grotescas que só poderiam servir para isso, para passarem medidas gravíssimas, quer sobre a contratação coletiva, quer sobre o despedimento, a possibilidade de despedimento, quer sobre o aumento brutal da precariedade, que já é um dos principais problemas em Portugal, para que a lei laboral se aproxime, na realidade, pior do que ficou depois da Troika. Hoje, na notícia, o Expresso terá uma notícia, que os TSD, portanto a tendência do PSD, quer ir para a rua, quer que o protesto vá para a rua. Eu entrevistei, faço publicidade no meu podcast, o Torres Couto e o Carvalho da Silva, que são duas figuras históricas do sindicalismo, e quer um, quer outro defendem que a UGT e a CGTP devem abandonar imediatamente a concertação social. É desta gravidade que estamos a falar em relação a esta proposta. Portanto, esta ministra provavelmente vai conseguir um milagre raro em Portugal, que é unir os sindicatos. E se esta lei passar, eu não tenho dúvidas nenhumas, com 2/3 dos deputados, a seguir virá na revisão constitucional uma alteração radical dos direitos laborais e sociais. E por isto, o que está em causa, isto é o verdadeiro programa do Governo. Isto e a privatização de parte da segurança social é o núcleo central do verdadeiro programa ideológico. Já fechamos, mas só uma palavra. Uma palavra para o fantástico livro que o Miguel Carvalho escreveu. Por dentro do Chega. Por dentro do Chega, que tem... O Miguel, que é um grande jornalista, jornalista de investigação, tem uma falha este livro. Não tem receitas de hambúrgueres. Muito bem. Lá está. Muito bem. Já lhe dissemos que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A notícia vai ser desenvolvida daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite. Nós estamos de saída. Voltamos na próxima quinta-feira, mas sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.